pessoal, vamos mais uma semana de aula, mais um dia, não é? Hoje nós vamos estudar a língua portuguesa, ok? Pegue lá o livro de língua portuguesa, nós vamos estudar. Mas antes nós iremos orar, agradecendo a Deus, não é, por mais um dia. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida que tu concedes a cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, pelo alimento que já pude me alimentar durante este dia. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo livramento visível e invisível que tu nos dá. Obrigado, Senhor Jesus, porque em meio a essa pandemia, a essa dificuldade toda, Senhor, tu tem nos conservado com saúde, tu tem nos abençoado. Senhor, nos orienta nesta aula que iremos ter, que mesmo distante nós possamos aprender. Nos orienta, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós iremos estudar a língua portuguesa na página 133. Estão lembrados, na aula passada, né, de língua portuguesa, nós estamos verbos regulares. Qual é a diferença da conjugação do verbo regular para os verbos irregular? Né? Então a gente vai ver, né, a diferença da conjugação do verbo regulares, né, para os verbos irregulares. Qual é essa diferença? Né? O homem era, é e será por muito tempo a espécie mais completa da natureza. Então, gente, os verbos irregulares sofrem mudanças expressivas no radical. Enquanto o verbo regular, na conjugação, vocês lembram, ele continua o mesmo, independente da conjugação, se for da primeira conjugação, da segunda ou da terceira, o verbo permanece a mesma coisa, o radical, vamos dizer, o verbo cantar, né? Então, o cante é o mesmo jeito, no presente, no pretérito, no futuro, no pretérito mais que perfeito. Então, ele continua do mesmo jeito. Enquanto os verbos irregulares, ele modifica o seu radical. Você começa porque lembra que radical é aquela parte inicial do verbo. Diferentemente dos verbos regulares, os verbos irregulares sofrem mudanças expressivas no radical, sendo bem diferente nas formas verbais. Então, de acordo com a forma verbal, ele vai mudando. Então, o verbo ter, de modo indicativo, né? Então, ele vai, eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Como eu coloquei aqui, ó. O verbo é ter. Então, eu tenho. Você vê que já mudou. Tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Veja aí que já mudou. Enquanto se fosse no verbo da primeira conjugação, ele fosse um verbo regular, ele continua do mesmo jeito. Por exemplo, falar, eu falo. Tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Então, a diferença está aí, na questão do radical. Ele muda, certo? Aí você vê, no pretérito imperfeito, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós teis, eles tinham. Pretérito perfeito, ó, eu tive, tu tiveste, ele teve. Quer dizer, o verbo é o mesmo, você vai vendo a variação de uma conjugação para outra. Essa variação, né? Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tiveste, eles tiveram. Aí, pretérito mais que perfeito. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Futuro do presente. Eu terei, tu terás, ele terá. Nós teremos, vós tereis, eles terão. No futuro do pretérito, quer dizer, um futuro que ainda vai acontecer. Eu teria, tu terias, ele teria. Nós teríamos, vós tereis, eles teriam. Então, você vai ver aí a modificação, né? No verbo ser, a mesma coisa, ó, começa. Eu sou. Tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Você vê, o verbo é ser. Vê como muda. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois. Então, isso tanto em cada tempo verbal, ele vai variando, né? No pretérito imperfeito, ele é. Eu era, tu eras, ele é. Ele era. Nós éramos, vós ereis, eles eram.
Pretérito mais que perfeito. Ó, eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós foste, eles foram. Vê, o verbo é o mesmo, gente. É o verbo ser. Você vê como mudou radicalmente, não é? Aí, no pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Futuro do presente. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. No futuro do pretérito, eu seria, tu serias, nós seria, ele seria. Nós seríamos, vós sereis, eles seriam. Então, gente, vocês estão percebendo aí o verbo estar também, né? Porque o verbo irregular é esse, é ter, ser, estar e haver, né? Então, eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Pretérito. Então, você vê que o verbo é estar. Então, eu estava, tu estava, ele estava. Nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Eu estive, tu estiveste, ele esteve. Nós estivemos, vós estiveste, eles estiveram. Então, você vai ver aí a mudança, né? Então, a atividade, gente, Então, a diferença da conjugação do verbo regular é porque o verbo regular, ele obedece o radical, enquanto o verbo irregular, ele não obedece, ele vai variando, certo? Conjuga o verbo dar no futuro do presente. Ó, futuro do pretérito, quer dizer, uma coisa que ainda que aconteceu, né? Aí você vai ver aqui, ó, futuro do pretérito. Então, eu daria, tu darias, ele daria, né? Nós daríamos, vós dareis, e eles dariam. Aí o segundo quesito, ele quer que você considere a forma no infinitivo dos verbos conjugados abaixo e escreva na coluna correspondente. Aí você vai ver, aí tem haver, havia, tendes, estarão, fui, estaria, estive. Então você vai ver do verbo ter, do verbo estar, do verbo haver e do verbo ser, que são os verbos assim irregulares. A página 135, você vai completa esse passo abaixo, conjugando o verbo estar no presente do indicativo. Então você vai ver, gente, o pronome e vai ver a variação. Eles. Aí você vai ver o verbo é estar, tá certo? Completa as frases com a forma verbal. A, no sentido de existir, ou tem, no sentido de possuir. André, o quê? Tem 2 empregados. Então, você vai colocar aí, tá certo? Então, a atividade de vocês vão estar nessa página aí, página 134 e 135 do livro de língua portuguesa, tá certo? Tchau!